Boa noite, cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria começarmos esse culto, essa noite de adoração. E antes da gente começar louvando e adorando a Deus, a gente vai ter uma palavra de oração. E eu quero desafiar você nessa noite a colocar a sua vida diante de Deus, apresentar o seu coração diante do Senhor, tendo a certeza que Deus tem algo para falar contigo hoje. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aí colocar o nosso coração diante de Deus, vamos começar esse culto com a certeza que Deus ele quer usar nossas vidas, Ele quer falar conosco através da Tua palavra, cada ato desse culto, e você é convidado para esse momento. Nós agora seremos abençoados por uma palavra de oração feita pela nossa querida irmã Sara. Então ore conosco, estamos começando o culto da IPI Nova Jerusalém e você é nosso convidado. Vamos orar, faça isso em nome de Jesus. Chegamos na Tua presença, Pai, para agradecer a semana que inicia, o culto, o momento de adoração, louvor, logo depois a palavra. Agradecer por a oportunidade de poder mais uma vez glorificar e agradecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. E com essa certeza no coração que nós estamos aqui para adorar e engrandecer ao nosso Deus, nós iremos agora louvar ao Senhor com um cântico, que em nome de Jesus você possa apresentar a sua vida, fazer com que esse louvor seja uma oração, porque Deus aí Ele quer usar cada um de nós. Então vamos adorar, vamos cantar, vamos louvar a Deus com alegria. Faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Dá-me mais, Senhor, do Teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da Tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o Teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Te adorar, Senhor, prostrado aos Teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanta as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando Tua glória eu ver, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém, louvado seja Deus, como é bom adorar, como é bom engrandecer ao nome do nosso Senhor. E nesse momento nós teremos uma palavra de oração, agora reconhecendo que o nosso Deus, Ele tem olhado por nós, Ele tem cuidado de nós, mas é necessário nós também olharmos para Deus e reconhecer o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores e o quanto dependemos da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. Seremos agora abençoados por uma oração feita pela nossa irmã Márcia, uma oração de confissão de pecados, e eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus, realmente apresentando a sua vida, porque é através do arrependimento, é através da confissão que os nossos corações eles são lapidados,
porque nós sabemos que Deus, a palavra diz que Ele se alegra daqueles que são humildes de coração. Ele, de alguma forma, Ele olha para os seus filhos, Ele olha para nós, e quando nós estamos arrependidos, Ele então vem aí transformar o nosso viver, o nosso entendimento, proporcionando o melhor para as nossas vidas. Então, vamos orar, seremos abençoados pela nossa irmã Márcia. Faça essa oração, apresente sua vida diante de Deus, faça isso em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu no seu amor e na sua graça. Obrigado, Pai, por tudo, pela saúde da minha família, dos meus amigos e dos irmãos da nossa congregação. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, que está à frente de tudo. Quero, Senhor, agradecer e não só pedir, tenho que agradecer a tudo que tenho. Quero também, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, os nossos pecados, porque somos falhos e erramos. Às vezes, numa palavra, magoamos as pessoas e não é isso, às vezes, que queremos. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos perdoar e nos capacitar para que não façamos mais o mesmo erro. Quero lhe agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Tendo essa certeza no nosso coração, tendo a oportunidade de nos sentirmos, mais leves através desse momento, eu quero convidar você agora para louvar, para engrandecer a Deus, porque é com alegria que a gente faz isso, né? A gente percebe que Deus está agindo, que Deus está fazendo grandes coisas em nossas vidas e retribuímos tudo isso com louvores. Retribuímos tudo isso com cânticos de alegria. Davi fazia isso. Davi, quando ele percebia que Deus estava ali lapidando seu coração, fazendo grandes coisas, ele, através de salmos e cânticos, ele expressava todo o seu amor, ele contemplava a grandeza de Deus através de cânticos. Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Eu só quero deixar um recadinho para você, você que é mamãe, papai, você que tem criança pequena. Nós agora estamos fazendo alguns vídeos dinâmicos para as crianças da nossa igreja. Então, você que é pai, você que é mãe, nós estaremos enviando vídeos para você do nosso ministério infantil. A tia Bia, a tia Lara estão preparando ali algumas coisas muito legais, junto com algumas outras irmãs que estarão auxiliando. Enfim, vai ser um momento muito bacana e a gente vai enviar o vídeo separado do culto, tá bom? Até porque o culto ele está sendo apresentado aqui para os irmãos e irmãs que estão assistindo e não dá para a gente colocar um momento ali da classinha das crianças como acontece no paralelo ao culto, quando nós estamos no nosso culto presencial. Então a gente vai estar enviando para vocês esses vídeos que, queridos, tá muito lindo, tá bom? Então, mas nesse momento vamos aí louvar a Deus com alegria, vamos fazer isso em nome de Jesus. Convido você com a sua família para cantar, para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos fazer isso, adore, louve a Deus, faça isso em nome de Jesus. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero me
Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para agradar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Como é bom louvar e adorar ao nosso Deus. Em nome de Jesus, nosso culto, esse tempo de reflexão, esse tempo de adoração, continue falando aos nossos corações nessa noite. Antes de refletirmos sobre a palavra de Deus, eu quero deixar aqui para você os dados para você que é dizimista, para você que é ofertante na IPI Nova Jerusalém e deseja abençoar o andamento, o caminhar dos nossos trabalhos. Nós temos orado ao Senhor e temos visto o agir de Deus em nosso meio e sonhado para, de algum modo, caminhar para melhorias de estruturas, dentre outras coisas da nossa igreja. Então você é convidado para nos abençoar e para caminhar conosco nesse sentido. Amém? Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus,
capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Mas antes, vamos orar. Orar para Deus proporcionar iluminação, para que Deus venha nesse momento dirigir os nossos corações e que possamos estar atentos à palavra de Deus e a tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse culto, por cada ato desse culto até aqui. Obrigado porque nós estamos sendo alimentados pelo Teu Espírito Santo, nosso coração, a nossa alma anseia por Ti, Deus, e nesse momento estamos diante da Tua palavra. Clamamos, Senhor Jesus, para que através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, os nossos corações possam se sentir motivados e nossas vidas, ó Deus, possam estar inclinadas à Tua vontade, Pai, ao Teu agir. Que em nome de Jesus, por meio da Tua palavra, o Senhor venha lapidar, o Senhor venha moldar nossos corações e que desse modo também, Jesus, o Senhor possa constantemente nos desafiar. Que o Senhor possa, Deus, proporcionar bom ânimo, entusiasmo através da Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Que a Tua palavra venha confortar e venha confrontar nossas vidas nesse momento. É pelo Teu nome precioso que nós oramos, Jesus. Amém e amém. Bem, Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24, vai nos dizer: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. E Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Louvado seja Deus pela Tua palavra e que em nome de Jesus o nosso coração nesse momento possa ser tocado pelo Evangelho de Cristo. Bom, é o seguinte, eu vou fazer da seguinte maneira aqui a reflexão. Nós estamos diante de 4 versículos. Eu irei fazer uma divisão, 2 divisões. Vou fazer 2 aplicações. Os 2 primeiros versículos que lemos, farei uma aplicação, e os 2 segundos versículos que nós lemos, farei outra aplicação. Tá joia? Hoje é uma reflexão de observação e creio que em nome de Jesus, Deus, Ele falará conosco. Bom, o versículo 24 e 25 narra algo um tanto quanto esporádico em relação ao cotidiano de Jesus e Pedro. E a gente precisa entender algumas coisas antes de mais nada, tá bom? O que aconteceu aqui? Pedro, ele estava passando e ele foi cobrado. Tinham ali alguns cobradores de impostos onde abordaram Pedro e falaram o seguinte para ele: Ei você, me responde uma coisa. O seu mestre, ele não paga as 2 dracmas? Pedro prontamente olha para os cobradores e diz: sim, ele paga. Mas vamos entender tudo isso, vamos entender o contexto disso tudo, tá bom? Esses impostos, eles não estão relacionados aos impostos de César, como aquele diálogo de Cristo, quando lá ele é abordado por outros cobradores de impostos, esses do Império Romano, onde ele diz aos seus discípulos ali perante todos: dai a César o que é de César. Não tem nada a ver.
esse imposto aqui é um imposto diferente. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui, é necessário a gente voltar um pouco nas leis e nas escrituras, lá no segundo livro da Bíblia. Porque o que acontece? Os judeus, eles tinham impostos também, além daqueles que eram os impostos governamentais da época. Os judeus, eles tinham compromissos com a casa do Senhor. Então, Pedro, ele é abordado por aqueles responsáveis, os cobradores de impostos, mas que faziam esse trabalho para o templo. E muitos aqui acreditam que essa é uma abordagem hostil, mas na verdade não, é apenas um questionamento. No livro de Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 11, vai dizer o seguinte para a gente. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o dará ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Muito bem, vamos lá. Aqui no livro de Êxodo, a gente, como todos nós sabemos, os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como 5 livros da lei, ou então Pentateuco. Esses livros, eles na maioria das vezes trazem algumas narrativas históricas, como também algumas orientações e até mesmo a formação e a estrutura da legislação de Israel. É um livro de orientação, é um livro também de cuidado com o povo santo de Deus. E aqui nesse capítulo nós vemos o que acontece com os homens israelitas quando passam a uma idade madura, a partir dos seus 20 anos de idade. O que acontece com eles, quais são alguns dos seus deveres. E um dos deveres dos homens de Israel a partir dos seus 20 anos é o de ofertar à casa do Senhor o seu dízimo financeiro. O israelita, ele desde muito cedo, ele é orientado a entregar o dízimo de todos os seus bens ao templo, à casa do Senhor, voluntariamente, enfim. Mas, a partir dos 20 anos, os homens de Israel, eles eram arrolados por uma espécie de organização interna do templo, para saber o nome de cada um, de cada família, de qual tribo era, quem eram ali os moradores, quem era toda a sua família, seus descendentes, sua parentela, para organizar essa estrutura financeira do templo. E aquele que não contribuísse a partir dos seus 20 anos com uma quantia dos ciclos, que era a moeda, o dinheiro daquele tempo, um tempo muito primitivo, nós percebemos que aqui há algumas orientações, como por exemplo, a praga que vem sobre a casa. É dito que aquele que deseja de algum modo ofertar ao Senhor fará isso no santuário, e assim que arrolado, né, assim que fizer parte
da membresia ali do templo, ele é convidado então a ser um dizimista, a ofertar na casa do Senhor. E isso vale para os homens, valia, né, para os homens naquele contexto. E, queridos, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque quando nós voltamos para o Evangelho de Mateus, nós percebemos que nada mudou. Nada mudou. A pergunta e o questionamento dos cobradores de impostos para Pedro é relacionado a essa ordem de Moisés, lá no segundo livro da Bíblia. E aqui, só para a gente entender, que o preço de 2 dracmas eram referentes a um dia de trabalho. O texto ele não especifica, e também no Antigo Testamento não há uma especificação maior também, se esse valor era uma contribuição semanal, mensal, anual. Alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que era a contribuição mensal, de acordo com os dias de trabalho dos homens de Israel. Todavia, há outros também que acham que está relacionado à contribuição semanal dos homens de Israel. E a dracma, 2 dracmas equivalem a um ciclo. E, queridos, é interessante que nada mudou. Hoje nós vemos que para que o serviço, para que o crescimento e para que algumas coisas na casa de Deus, na igreja, aconteçam, é necessário que tenhamos, em meio ao nosso povo de Deus, dizimistas, homens e mulheres fiéis à casa e à obra do Senhor. Mas naquele tempo era praticamente lei. O judeu que não contribuía com o templo, ele era amaldiçoado. Não sei se vocês perceberam a leitura que fizemos em Êxodo. Praga virá sobre a casa daquele que não contribuiu. Então, nós percebemos que nesse diálogo de Pedro com os cobradores de impostos, ele sabia bem quem era o mestre dele, até porque ele sabe que Jesus veio não para revogar a lei, sim para cumpri-la, para reinterpretá-la, para aplicá-la em meio ao povo. E Pedro, naquele momento, quando confrontado, ele diz sim, daremos. O nosso mestre, ele contribui com a casa do Senhor. Então vamos só lembrar, dracma era a moeda da época, era uma moeda grega, era o dinheiro que circulava na época. 2 dracmas equivaliam a um ciclo, moeda dos judeus. Então 2 dracmas eram ali o imposto de cada judeu. E eu quero aplicar aqui, fazendo uma afirmação de acordo com o versículo 24 e 25. Que Deus, ele tem um olhar de amor por mim e por você. E por que isso? Porque Jesus, a gente percebe também nesse texto a onisciência de Jesus. Porque quando Pedro chega, a gente também precisa entender essa questão geográfica aqui, né, do texto. Jesus, ele tinha em Cafarnaum uma espécie de base, ali era o best point dele, era onde ele colava ali, onde ele ia com os seus brothers, com os seus discípulos, e ali eles ficavam organizando as ideias, recalculando ali, refazendo os planejamentos. E muitos afirmam que Jesus ali tinha uma casa em Cafarnaum, porque ele foi morar em Cafarnaum por uma época, e Pedro também tinha sua casa em Cafarnaum. Pelo que dá para entender desse texto, eles estavam na casa de Pedro. Estavam lá, Pedro provavelmente foi dar um rolê ali em Cafarnaum, resolveu algumas coisas. Quando ele passou, os cobradores falaram com ele, ele foi para casa onde estava Jesus, onde estava o pessoal. Mas também me parece que estava só Pedro e Jesus ali. E o mais interessante, quando eu falo desse amor de Deus por nós, esse amor de Pai por nós, é interessante o olhar de Jesus para Pedro e o olhar das pessoas de fora para Pedro.
Porque se Pedro ele foi abordado pelos cobradores de impostos a respeito de Jesus, era porque Pedro já representava alguma coisa, alguém. Ele provavelmente já era visto pelos discípulos, pelos seguidores de Jesus, até mesmo pelos escribas, pelos fariseus, pelos cobradores de impostos, como um representante de Jesus. E meu irmão, minha irmã, é maravilhoso percebermos, entendermos que Jesus ele tinha um olhar para Pedro extremamente particular. Ele conhecia Pedro. E aqui eu percebo o olhar e o amor de Deus na vida de cada um de nós. Porque sabe o que aconteceu com Pedro aqui? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Quem aqui, quando criança, não foi lá na mercearia, na padaria comprar alguma coisa para o pai, para a mãe, sobrou aquele troco, aí a gente foi lá e comprou doce com o troco, gastou o troco do nosso pai e da nossa mãe, viu lá aquele doce de padaria gostoso, bonito, comprou, né, com centavos. Na minha época, com 20 centavos você fazia festa, você conseguia comprar bastante doce quando eu era criança. Hoje em dia não dá pra fazer nada, né? Mas aí o que acontece? Você chegava na sua casa com aquilo que sua mãe mandou comprar, com o que seu pai mandou comprar, e o troco, ao invés de você devolver o troco, você estava com aquele doce na mão, seu pai com a sua mãe olhava para você e falava: o que está acontecendo, né? Gastou o troco. Hã? Eu conheço meu filho, eu conheço minha filha. Quem é que nunca passou por isso? Eu estou dando até um testemunho, porque eu fazia isso direto. Mas o que eu consigo entender aqui é que Jesus, ele conhece tanto Pedro, a onisciência de Jesus. Onisciência, para quem não sabe, é o dom de Deus em saber todas as coisas, conhecer os pensamentos, saber o que está acontecendo mesmo não estando no lugar que aconteceu. Ele sabe, é como se ele estivesse lá. Então quando ele chega, ele vê Pedro, ele já vai na direção de Pedro e diz: Pedro, e aí? O que te parece? O que aconteceu? Eu acho que Pedro estava meio assim, tipo: Jesus, seguinte, a gente precisa pagar o negócio lá, né? A gente tem que dar o dinheirinho aí do templo. Acho que, não sei se eu tenho essa grana, não sei se você tem. Pedro acho que estava meio sem graça, porque o que precisa ficar claro para a gente hoje é que aquela cobrança, aquele diálogo de Pedro com os cobradores de impostos, necessariamente não foi um confronto, foi uma pergunta, viu? E aí, vamos pagar ou não, né? Jesus não paga? E é interessante aqui o cuidado de Jesus em relação a tudo isso, porque ele faz uma pergunta para Pedro. Ele olha para ele e diz: olha, de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Por que Jesus está falando isso? Naquele tempo acontecia muito de quando um império prevalecia sobre as demais nações, as circunvizinhanças, o império atual ele não cobrava impostos, algumas coisas do seu próprio povo. Por exemplo, o cidadão romano ele não pagava impostos iguais aos judeus, por exemplo. O Império Romano era o império da época de Jesus. Haviam impostos, havia uma opressão sobre o povo, principalmente sobre os judeus. Mas o cidadão romano, ele também pagava impostos, mas não havia essa opressão. Ele tinha privilégios. Assim como, por exemplo, vamos pensar lá no exílio da Babilônia. Os demais povos eram escravizados, os povos sofriam, mas os babilônicos, eles não necessariamente passavam por aquilo que o povo passava. Só para você entender o porquê que Jesus aplicou isso. Porque ele falou assim: olha, os reis eles vão cobrar imposto aqui na terra de quem? Dos seus filhos ou dos estrangeiros, né? E
Pedro ele vai responder dos estranhos, dos estrangeiros. E queridos, por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo que Deus, ele não precisava pagar aquele imposto, porque ele é filho de Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado. Mas por amor a todos ali presentes, era necessário pagar um imposto. Porque ele não era um estranho, ele não era estrangeiro, ele era Jesus, o próprio Filho encarnado. E Pedro, discípulo de Jesus, já havia entendido aquilo. E mais, ele percebeu que era através de Cristo que ele também se tornaria um filho de Deus, não apenas pelo fato de ser judeu, não apenas pelo fato de ser do povo de Israel, não, mas também por estar em Cristo, por caminhar com Cristo. Essa é a ponte que nos faz filhos de Deus. E o fato de eu ser filho de Deus, o fato de eu ser israelita, o fato de eu ser cristão, o fato de eu ser da igreja tal, placa tal, isso não vai isentar a minha vida com Deus, a minha contribuição na casa do Senhor. Nós vivemos dias, nós vivemos tempos onde os filhos e filhas de Deus estão esquecendo desse meio, dessa forma de adoração a Deus. E queridos, aqui eu não quero ficar com um discursinho de pastor, não, para ficar falando sobre dinheiro, para ficar pedindo dinheiro para ninguém, nem ficar exortando, nem ficar falando que praga cairá sobre a sua casa ou algo do tipo. Não, mas eu quero lembrar você a importância de nós, enquanto filhos e filhas de Deus, sermos também cooperadores, sustentarmos a obra de Deus aqui na terra. Então, esses dois primeiros versículos revelam para nós o amor de Deus através de Jesus, no seu diálogo de Jesus com Pedro, em tudo que estava acontecendo. Porque esse amor revela cuidado. Ele conhecia Pedro, ele falava: Pedro, não cabe a nós, fique tranquilo, a gente vai pagar, a gente vai contribuir. Primeiro porque é para a obra, primeiro porque é para o templo. E segundo, a gente não quer também escandalizar, a gente não quer fazer com que as pessoas pensem nada a respeito de nós aqui. E meu irmão, minha irmã, isso nos leva à segunda aplicação dessa reflexão. E aqui, caminhando para o encerramento, que Deus, Ele vem com provisão sobre as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós de uma maneira fantástica. E esse texto revela isso para nós. Versículo 26, respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Jesus aqui dando continuidade, fazendo a ponte da primeira aplicação para a segunda, o que nós já falamos, mas eu só quero reforçar, que Jesus, ele diz que os filhos, eles estão isentos desse valor. Todavia é necessário contribuir, é necessário pagar. Mas Jesus, cadê esse dinheiro? A gente não tem o dinheiro. Jesus, ele dá a seguinte ordem para Pedro: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Estáter é uma outra moeda daquela época que equivale a 4 dracmas. Um estáter equivale a 4 dracmas. 2 dracmas equivale a 1 dia de trabalho e o imposto. E Pedro era um pescador experiente. Jesus manda Pedro ir pescar no mar. Mas Jesus não fala para Pedro: Pedro, joga a rede, como ele fez em alguns momentos, né? Em alguns milagres, quando ele foi convidar Pedro para seguir ele, que estava um dia ali, um marasmo, não deu certo, ele falou: joga a rede aqui. E a rede, a palavra diz que a rede quase se partiu de tanto peixe. Não. Sabe por quê? Porque Jesus manda ele jogar o anzol, porque se ele jogar uma rede, isso pode criar muitas possibilidades. Muitos peixes podem vir numa rede. Jesus quer um peixe só.
joga o anzol. Pedro era experiente, ele sabe que com o anzol, quando você joga ali a vara com o anzol para pescar, você vai pegar só um peixe, né? E ele fala para Pedro, vai só com o anzol, é só um peixe que a gente precisa. A provisão de Deus em nossas vidas, ela sempre vai vir sobre nós e sobre todas as áreas como algo necessário para nós. Muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, a gente queria ter condições para fazer mais coisa. Qual pai que não quer, por exemplo, mimar o seu filho, comprar o brinquedo que o filho quer, pôr na mesa o do bom e do melhor. Mas Deus, com sua provisão, não deixa faltar nada para nós. Jesus, ele revela aqui o cuidado, a provisão e o amor através de nós. Ou melhor dizendo, para nós. Queridos, e perceba que Jesus, ele foi apenas atrás daquilo que era necessário para Pedro e para ele. Vai lá, que a hora que você pegar o peixe vai ter um estáter, vai ter uma moeda que equivale a um imposto meu e seu. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Eu acho que a melhor lição para nós hoje em relação à provisão de Deus, o cuidado, o amor de Deus conosco, é justamente entender que Jesus aqui, ele está cuidando de Pedro, mas não apenas, não tem apenas esse olhar financeiro, mas ele está cuidando do coração de Pedro. Porque se Pedro estava aflito porque ele não tinha aquele dinheiro para pagar o imposto, Jesus falou, fica tranquilo, o dinheiro está ali. E Jesus, ele apresenta para Pedro justamente a forma de conseguir esse estáter, essa moeda. Que é fazendo o quê? Pescando. E Pedro, querido, é o quê? Qual é a profissão de Pedro? Pescador. Aqui, Deus, ele está estimulando os nossos corações através da tua palavra a trabalharmos com alegria, com amor, a fazermos aquilo que temos que fazer e que façamos isso também em nome de Jesus. Porque Pedro, como um pescador experiente, ele poderia muito bem pensar, eu vou pegar meu barco, eu vou pegar uma vara, um anzol, vou preparar tudo para ir lá e pegar um peixe, e dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda. Jesus. Mas Pedro não questionou. Porque Pedro sabia da provisão de Jesus em sua vida. Pedro sabia que indo ao mar, lançando o anzol, ele encontraria a bênção para aquele momento, para aquela aflição, para aquela situação que ele havia passado. E quando ele pega o peixe, na boca do peixe estava a moeda. E ele vai e paga o imposto. Jesus não vai deixar faltar nada na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Tenha fé nisso. Todavia é necessário exercer nossas funções, trabalhar com alegria. Não apenas pensando na retribuição do nosso salário, das contas que nós temos para pagar, daquilo que nós vou comprar uma pizza final de semana, tudo isso é bênção. Mas a gente também precisa ter a certeza no nosso coração que tudo aquilo que eu adquiro e que eu ganho na minha vida é justamente porque Jesus, porque Deus, ele tem me abençoado e ele tem cuidado, ele tem proporcionado provisão para minha casa. Talvez, se em alguns momentos você está passando aperto, se em alguns momentos na sua área financeira, na sua vida financeira, você está ali, às vezes até mesmo, passando por um momento desorganizado, não conseguiu pagar determinada conta, isso e aquilo. Cuidado, porque de repente nós, em alguns momentos, nós somos tentados a tirar os olhos de Jesus. Quando a gente está ali trabalhando, quando a gente está ali se esforçando, a gente precisa se lembrar a cada minuto que tudo que eu faço é para a honra e glória do nome de Deus, é para agradar Jesus Cristo.
E tudo aquilo que eu sou abençoado na minha vida, eu tenho que retribuir a Deus. Eu tenho que oferecer a Deus. Eu aprendi com um pastor amigo meu, eu aprendi, um grande colega de ministério, que a gente não deve negociar a oferta à casa do Senhor. Isso é primícia. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. E saiba que através disso, a provisão de Deus ele vem sobre a nossa casa. Eu não estou aqui falando que é um relacionamento de troca, de barganha, que você tem que ofertar, que você tem que dar para que assim você seja abençoado. Pelo amor de Deus, não. Até porque Deus ama quem dá com alegria. É isso que dá a palavra, que está na palavra, né? Deus, ele ama aquele que oferta, que dá, que contribui com alegria. Caso isso vire obrigação, é melhor nem fazer. Por isso que também Paulo vai dizer que dízimo é só para quem tem maturidade. Então, querido, querida, nessa noite eu quero dizer para você que Deus ele tem cuidado da nossa vida com muito amor. E todas as áreas da nossa vida. Porque Pedro chegou assustado, preocupado, mas Jesus acalmou ele, fazendo alguns questionamentos. E também Deus ele tem visitado sua casa com provisão. Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas em nome de Jesus, não se esqueça da obra, da casa do Senhor. Tenha uma vida de gratidão com Deus. Faça ao Senhor com alegria e com amor. Ele vai abençoar a sua caminhada, o seu trabalho. Ele conhecia Pedro. Vai pescar, Pedro. Lá você vai achar um peixe que vai trazer respostas. Ele conhece seu coração. Ele sabe o que você tem vivido até aqui. Que em nome de Jesus, você possa nessa noite entender que Deus, ele tem cuidado de você. Ele tem derramado amor, cuidado e provisão sobre a sua vida. E principalmente, que ele quer fazer grandes coisas. Que ele não quer deixar faltar nada. Que ele quer fazer com que você seja tão abençoado, tão abençoada, a ponto de ser uma bênção na casa do Senhor, na vida de outras pessoas. Não se esqueça que tudo que nós adquirimos aqui, se a gente ficar guardando muito, a traça, ela corrói. A gente vai perder. A gente não vai, quando nós morrermos, nós não vamos conseguir enterrar ali com a gente nenhum bem material e nada aqui da terra. Por isso, dê o seu melhor a Deus. Faça com alegria e com gratidão. Que Deus abençoe. Que Deus retribua em dobro aquilo que está em seu coração, que é em favor do reino de Deus. Seja uma atitude, sejam palavras, seja um telefonema para alguém que precisa, seja uma bênção financeira para alguma pessoa, os pequeninos que sofrem. Enfim, você é um representante de Cristo aqui na terra e eu quero orar por você, encerrando esse culto, essa reflexão. Eu quero orar por você nesse sentido. Vamos orar. Senhor, nós entregamos esse culto em teus pés, colocamos ele, ó Deus, diante do seu trono, porque sabemos que o Senhor nesse momento está olhando por nós. Que em nome de Jesus nós possamos ter um coração grato e generoso diante daqueles que necessitam e diante da tua obra. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo, Pai, possa derramar sobre nós sabedoria e discernimento, tudo que fizermos, ó Deus, nós possamos colocar o Senhor como prioridade, porque as primícias, elas estão relacionadas, ó Pai, à tua vontade. Por isso, Deus, levanta nessa noite filhos e filhas, servos e servas, ó Pai, dispostos a fazer com que o teu reino, a tua igreja, Pai, possa se expandir onde quer que esteja. Que, Pai, o Senhor possa fazer com que cada um de nós sejamos, Deus, filhos melhores, filhas e servas, Deus, cada vez mais dispostos a cumprir a tua vontade. E, Deus, ser pessoas honestas, pagar as nossas
dívidas com alegria, sabendo que é o Senhor quem proporciona a sua provisão sobre nós. Por isso, obrigado, Deus. Nos dê uma semana de respostas e de vitórias. Que em nome de Jesus sejamos capazes de compreender tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Deus, obrigado. Obrigado por esse culto e que a Tua palavra venha mais uma vez sobre os nossos corações. É pelo Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Receba a bênção, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, e seja sobre todos os lugares que você estiver, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, querido, querida, uma boa semana para você, que você possa encontrar aí respaldo, cuidado e a provisão de Deus em cada detalhe do seu dia a dia, porque Ele está com você e Ele não vai deixar faltar nada para nós. Então Deus abençoe, uma boa semana, fica com Deus, até mais.